brasileiro passa, em média, 9 horas por dia em frente a uma tela. Nossa, cara. Em uma tela. No celular, são 5 horas por dia. Na rede social, são mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas por dia em rede social. O WhatsApp é rede social também, né? Vocês que são jornalistas e trabalham com isso, eu tenho certeza que vocês passam muito mais. Muito mais. Eu, no final do ano passado, quando eu olhava o tempo do meu celular, dava 5 horas e meia, 6 horas, só de celular. Hein? Imagina o computador e a televisão, né? E eu comecei a questionar tudo isso. Eu falei, cara, eu tô perdendo minha vida aqui. Numa ilusão em que você tá se entretendo ou que você tá aprendendo. Na verdade, você não tá aprendendo nada. Você tá vítima do tal do efeito Dunning-Kruger. Né? Vocês sabem o que é? Vou explicar aqui pro pessoal. Dunning-Kruger são 2 psicólogos que lá nos anos 90 fizeram alguns estudos relativos a o tanto que alguém conseguia absorver de conteúdo, de aprendizado e a confiança que ela tinha sobre aquele aprendizado que ela teve. E eles traçaram um gráfico lá, se vocês botarem na internet David Dunning, Justin Kruger, lá nos 90, na Universidade de Cornell, é assim, quanto mais superficial você sabe sobre algum assunto, mais certeza você tem que você sabe aquele assunto. Quando você começa a estudar mais, você cai. Você tem a tal da síndrome do impostor. Você vê, cara, na verdade eu não sei nada sobre isso. Só que a internet, ela vive totalmente no topo desse gráfico, que é conteúdo superficial com muita autoridade, com muita certeza. O Twitter é isso. Tá todo mundo bradando sobre tudo, sobre vacina, sobre saúde, sobre futebol, com uma superficialidade total. Então, assim, o que o efeito Dunning-Kruger explica é que quanto mais burro você é, mais certeza você tem do pouco que você sabe. Nossa. Mais certeza que você tem ou seja, sabe aquelas pessoas que leem um livro e começam a achar que é o especialista no assunto? Sabe isso? É isso, cara. Né? Não é porque você lê um livro que você tá perito em qualquer coisa, não. E geralmente os acadêmicos, e eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com pessoas que realmente têm muita profundidade. São professores com doutorado, pós-doc, não sei o que lá. Cara, são pessoas que sempre emitem suas opiniões com ressalvas, né? Meu pai mesmo. Sem alarme. Ele nunca é taxativo. Né? Ou a forma como ele coloca as coisas taxativas, ele coloca embasando muito bem. Quando você tem profundidade no que você sabe, você é muito menos arrogante. Você é muito menos... A humildade intelectual é isso. Né? É Sócrates, na verdade, só sei que nada sei. Ele não diz só sei que nada sei porque ele não sabe de nada. Ele diz só sei que nada sei porque ele não sabe de nada por inteiro, por completo. Né? E essa humildade intelectual não passa na internet. A gente não consegue chegar nela. E o esgotamento que eu tive de ficar em tela, lidar com cliente de agência, lidar com estratégia do digital que muda toda hora. Você tem que fazer isso agora no Instagram para vender curso, agora você tem que fazer live, agora você tem que fazer atendimento com pessoas, também agora o algoritmo você tem que conectar. Muda o tempo todo. Muda o tempo todo, isso é uma loucura. E a gente... E essa mudança... Aí tem também uma questão para mim que foi, de certa forma, política, que com a eleição do Trump no final do ano passado, a virada que deu de em 2015, quando eu comecei a mexer no Facebook lá do Sport TV como repórter, quando a gente entrou no Instagram, a gente achava que a internet era algo que ia democratizar a mídia, que era algo benéfico para o mundo, o acesso. Cara, nessa última virada aí dos Estados Unidos de Trump, Zuckerberg foi lá e disse paulativamente, não, isso aqui é uma arma de controle dos Estados Unidos para, né? Isso aqui, cara, tem um objetivo, tava lá. Eleição do Trump, o Bezos, o Musk, o Zuckerberg, não sei o que. Tamo ali do lado, o cara da Microsoft, todo mundo que vai... Assim, a gente é trouxa? Elas são agentes. Assim, a gente é massa de manobra. Isso aqui é feito pra te viciar, cara. Isso aqui te deixa doente. Graças a Deus a gente tá proibindo isso nas escolas. E não é só pra criança que faz mal. Faz pra gente também. Nossa. Eu parei de ser capaz de ler um livro inteiro, de consumir um texto mais denso, de assistir um filme mais longo. Por quê? Porque eu preciso de dopamina o tempo todo pra ficar realimentando essa necessidade que eu nem sei que eu tenho de consumir alguma coisa. A sensação quando você fica longe do celular, não sei se você concorda, é que você tá perdendo alguma coisa. FOMO.
né? Fear of missing out. É identificado isso daí. Você tem um medo de perder alguma coisa. Esse é o efeito FOMO. E isso é cientificamente comprovado. Cara, eu A gente- tive uma experiência Aham. de ficar confinado durante 10 dias sem celular. E aí? Só lendo livro, né? Fui participar de um reality show que eu me arrependo brutalmente. Mas, cara, Casamento essa a sério. experiência, essa experiência de você ficar num quarto sem acesso a celular, a televisão, a nenhuma tela, lendo uma pilha de livro, assim, tal. E outra, depois que o programa começou, existia as gravações, mas quando você voltava pro hotel, você também não tinha esses acessos. Certo. Então eu fiquei ao total um mês quase da minha vida Caramba. sem saber o que estava acontecendo no mundo, sem saber se meu time tinha ganhado ou perdido, sem saber nada, assim, cara. Quando eu voltei pra realidade, meu primeiro dia, assim, eu parecia um peixe fora d'água, assim. Parecia que eu tinha ficado numa cápsula do tempo 2 anos. E assim. como isso te fez sentir? Várias coisas, né? É complexo, assim. Quando você viu o primeiro ser humano. Não. Não. Ficar sem tela, ficar sem celular. Então, assim, cara, primeiro que é o seguinte, um dos objetivos pelos quais eles fazem isso é porque quando você fica sem tela, você fica muito mais propenso a se envolver com as pessoas, cara. E o objetivo desse reality show era um envolvimento emocional. Claro. E imagina você se envolver com alguém que você não está enxergando. Eu sei qual que é. Eu vi o dos idosos lá. Então, eu participei da segunda temporada do Pessoas Mais Jovens. E eu realmente me conectei emocionalmente com alguém que eu sequer tinha visto. Eu acho que é um pouco também, cara, explica um pouco das relações. Sim. As relações hoje em dia, elas estarem muito líquidas, sabe? Elas estarem pouco sólidas no sentido de são muitas opções, cara. De repente, você dá um like numa menina que você achou bonita no Instagram, o Instagram começa a te mostrar meninas bonitas o tempo inteiro, parecidas com aquela que Como você ele sabe, curtiu, tá ligado? etc. Ele sabe porque ele tem muitos dados sobre você. Muitos dados. É porque desde o TikTok tem o melhor algoritmo, né? O TikTok consegue descobrir sobre você qualquer coisa. O Instagram correu atrás e não é só pelo conteúdo que você curte ou comenta, é pelo tempo que é cronometrado milimetricamente, ou assim, cada milissegundo a mais que você passa em um vídeo, ele tá quantificando, tá computando. Então é muito fácil ver o que te interessa e o que não te interessa, porque é no milissegundo que você fica em cada conteúdo. Não é curtida, não é em quem você segue, não, é muito mais nas interações que você tem no direct, no caso do Instagram, né? Ou seja, conteúdo que você manda para as pessoas é o conteúdo que efetivamente ele vai te mostrar, porque ele gera engajamento, gera conversa, não sei o que lá. Instagram. TikTok é os milissegundos dos views, assim. É um micro... É um micro mapeamento da tua personalidade em cima de qualquer coisa que você tenha visto. Então, assim, é fábrica de fazer louco, mas você tava contando, Rodolfo. Não. É isso. Então, assim, você sai dali, cara, juro, parecia... Eu demorei pra me recondicionar algumas semanas, assim, que eu fiquei me sentindo diferente, assim. Sim. Só que eu não sei dizer... Pra minha realidade, que depende muito disso, dessa rapidez, eu me senti um diferente ruim. Mas, ao mesmo tempo, quando eu lembro daquela experiência, de ter passado a primeira semana ali desesperadora, de você... Né, porque quando tira seu celular é quase que, velho... Você fica pelado. Você fica pelado. Sim. Só que depois que você meio que se acostuma com aquela rotina e tudo mais, e começa a ler, Cara, eu lembro de dar altas gargalhadas lendo e tal. Sabe, eu li, cara, assim, nesses... Faz uns 2 anos que aconteceu essa experiência. Eu li muito menos depois do que eu li naquele 1 mês ali. Sim. Entendeu? E eu imagino que quando você voltou a ter acesso, você também foi correndo, porque você queria ver a repercussão nas suas redes, do programa e tal. Isso aconteceu 1 ano depois, porque o programa demorou 1 ano pra sair. Ah, tá, entendi. Entendeu? Mas mesmo assim, cara, o meu desespero era em recuperar o que eu tinha perdido. Então,
isso tem um livro que chama Minimalismo Digital, é do Cal Newport, né? Ele escreveu em 2017, cara, já identificando de forma muito assertiva tudo que aconteceu depois, assim, né? E porque a gente só piorou de 2017 para cá, teve a pandemia, então a gente ficou mais dependente desses sistemas, assim. Mas uma das coisas da metodologia dele é justamente para você se tornar um minimalista digital, você tem que ficar um período de corte total, assim, das redes. Eu não fiz isso ainda, eu apaguei as redes sociais do meu celular, eu uso no computador ainda, na virada de 2024 para 2025, e eu diminuí meu tempo de tela de celular bastante. Hoje eu tenho tipo 2h30, 2 horas de tempo de tela, que é bastante ainda, mas, enfim, eu trabalho com isso. E disclaimer, né? Porque eu tenho certeza que vai vir comentário dizendo assim, quem pode fazer isso, né? Quem pode viver fora da rede social, não sei o que lá. Eu só posso hoje porque eu tenho uma equipe, né? Que cuida da minha rede, que cuida, né? Que eu trabalho com isso, então eu tenho o privilégio de poder não ficar olhando e não cuidar da minha própria rede social. Mas assim, a minha resposta para isso também é muito engraçada, né? Porque então, beleza, eu me identifiquei hoje como alguém que rechaça totalmente as redes sociais. Não quero mais consumir Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, o que seja. E o que eu fiz disso nesse ano? Criei um podcast para falar sobre isso, que é para fazer um contraponto à inteligência artificial, que está nos deixando mais burros, né? Já tem estudos do MIT que comprovam isso e de várias outras, mas o mais famoso é do MIT. Eu criei um podcast chamado Inteligência Orgânica, que é para ter conversa real, que é para sentar na frente das pessoas e identificar. Mas o que ele coloca lá no livro, que é algo muito interessante, é assim... As interações, ou seja, que você tem no meio digital, elas não correspondem ao que você precisa como ser humano para conexão. Então, o excesso de interação digital por tela, a gente acha racionalmente que a gente está interagindo com muitas pessoas, está tendo curtido, está conversando, assim. Mas o elogio que você recebe na rede social, ele não bate emocionalmente da mesma forma que alguém sentar aqui na tua frente e falar, cara, gosto muito do seu trabalho, vamos conversar com isso, assim. Por quê? Porque essa interação, para o nosso cérebro, era muito mais complexa. E isso movimenta outras áreas do cérebro que são super importantes para que a gente possa internalizar esse elogio, esse sentimento. É por isso que todo influencer, eu conheço eu tenho vários amigos que são lá Forbes Under 30, sei lá o que, essas coisas assim, ou influenciador com, né, principalmente no mundo do marketing digital. Cara, todos em algum momento tiveram um burnout. Todo mundo teve, gente com muito seguidor, que é muito elogiado, que tem muita interação. Só ver o Whindersson, né, que hoje tem uma outra relação com a rede. E isso é pela superficialidade dos elogios? Isso é porque o excesso dessas interações digitais, ela no longo prazo, no médio e longo prazo, elas vão te dando depressão. Elas vão dando uma ilusão de que você tem sociabilidade, mas na verdade... Tá sentado na frente de um computador ou na frente de uma tela, é isso. Na verdade, é uma ilusão de sociabilidade. Exatamente. Não. É por isso, por exemplo, que eu não abro mão muitas vezes de ir pra academia, mesmo cansado. Não é por puxar ver ferro, gente. Isso é por... A gente precisa ver gente, você falou tudo. Aí eu preciso ver o mundo, A gente precisa disso aqui, ó. Essa conversa, essa interação, essa troca, ela é muito mais rica, ela consegue plenamente nos suprir de sociabilidade. Nós somos seres sociais, seres humanos precisam de outros humanos, essa é a verdade, assim. Ninguém é uma ilha. Essa interação... Enquanto eu estou movendo a mão, você está vendo aqui a luz batendo no meu rosto, está vendo eventualmente meu rosto brilhando, para onde eu olho quando eu falo, então, o tom da minha voz, cara... É por isso que eu não gosto de fazer terapia online também. Eu faço questão de entrar na porra do consultório, tá ligado? Isso mexe com o nosso cérebro de forma diferente. A gente consegue internalizar as emoções. E aí tem um ponto que é mais grave dessa questão das interações digitais. Cara, você pode ter, nesse nosso vídeo aqui, 150 elogios.
se tiver duas críticas, você vai se deixar abalar muito mais pelas duas Por críticas. isso que muita gente lida mal com o cancelamento. É isso? Cancelamento é difícil para qualquer pessoa, mas por isso que muita gente lida mal com crítica na internet. Por isso que o ódio movimenta muito mais que o amor. Porque é o ódio que a gente se apega. O ódio não. O ódio ele bate emocionalmente. Ou seja, se eu tô aqui tretando com você... Você vai viralizar. Não, se eu tô aqui tretando com você pessoalmente, que seria algo muito mais difícil, as pessoas são umas na internet e outras na rede pessoal, no pessoal. Pessoalmente, se a gente estivesse discutindo, tretando, você ia ficar menos abalado do que um comentário na internet, na rede social. Olha como... Ou seja, o elogio, ele não pega. A crítica, ele pega pior do que se fosse pessoalmente. Isso é o que ele conta no minimalismo digital lá. Tá lá o Cal Ou seja, o Newport. ódio engaja muito mais. O ódio sempre engajou. Né? O ódio engaja muito mais. Você lembra no Orkut? As principais comunidades no Orkut começavam com odeio segunda-feira, odeio rodinha de violão. Acordar cedo. Se a gente tivesse prestado... Odeio acordar cedo, né? Se a gente tivesse prestado mais atenção no Orkut, talvez a gente teria um mundo diferente. Cara, e qual é o caminho? Eu tô traçando um caminho que é esse do minimalismo digital. Quando você faz esse período, igual você fez de 10 dias ou um mês, e eu vou me propor fazer agora em dezembro. Isso é tudo um processo de agora, assim. Um período de detox. Quando você volta para a rede social, você tem que voltar mais seletivo. Então, é usar... A gente desbloqueia o celular em média 110 vezes por dia. Sabe quantas vezes é por causa de notificação? 10% só. Só 11 vezes. O resto é ansiedade. O resto é hábito. O resto é você esperando o elevador, separado no farol, você aqui no sofá, você olhando o comentário. O resto é hábito. É hábito. Você na academia, dando um descanso de 30 segundos entre outros, é hábito. Você vai lá e abre o celular. Quando você volta depois dessa desconexão por um mês forçada, você tem que ter um protocolo lá para seguir de você ser mais assertivo. Não, eu vou desbloquear o celular num período do dia só para fazer coisas objetivas que eu tenho para fazer aqui. Então eu vou responder mensagem, ver e-mail, talvez reservar uma parte para ver 3, 4 conteúdos ou vídeo, mas normalmente o que as pessoas relatam é que quando elas voltam, elas perdem a necessidade de ficar acompanhando tudo o que é necessário. E é difícil ficar sem celular. Aí, o que você precisa? Você precisa ter lazer de qualidade. Lazer de qualidade envolve ir para academia, mas o dia é muito longo. Cara, quando você não usa o celular, quando você consegue ficar fora de tela, o dia rende absurdamente mais, né? Então, você tem que buscar outras atividades. E as melhores atividades para isso são manuais. Eu dei um Lego para minha filha, de forma muito egoísta, porque eu que fico montando aquela porra daquele Lego. É bom pra caralho. Eu adoro Lego, cara. velho. E eu me dei uma... E eu tive... Caramba, eu passei aqui 4 horas manhã, das 8 ao meio-dia com ela, e sozinho também, porque ela foi para outro lugar, voltou, e eu continuei montando ali, sem olhar pro celular. Uma manhã de sábado, assim, de domingo, que maravilhoso. É isso que eu quero para minha vida. Então, tudo que você puder construir, tudo que você puder fazer de trabalho manual, voltar a desenhar, você gosta de desenhar, você gosta de mexer em coisa da casa, não sei o que lá. Tocar um instrumento é maravilhoso. Sinto muita saudade. Não, tocar instrumento é maravilhoso, cara. É o seu cérebro agindo em coisas mais complexas, porque tela é onde a gente se emburrece. Só que a forma de fazer isso trabalhando com mídia, estando nos lugares, ela é desafiadora. Cara, é muito louco você falando isso, trabalhando com isso, velho. O jeito que a gente briga contra o sistema é dentro do sistema. Eu já falei isso várias vezes lá no meu podcast. Então, foi numa conversa que eu tive com o cara da Rádio Escafandro. Não sei se vocês conhecem, um podcaster muito legal. Tomás Chiaverini, o nome dele. Eu tava conversando com essa história de fim das telas e tal, e de ser contra as big techs. Ele tem um podcast de muito sucesso que fala abertamente mal do Spotify, do Facebook, da Meta e tal. E aí, eu lembrei com ele do Matrix, cara. Você lembra do Matrix 2, principalmente? Reloaded. O Reloaded, quando o Neo encontra o arquiteto ali, Sim. E aí o arquiteto vira pra ele e fala: ô Neo,
Cara, você já é o sexto escolhido. Já é a sexta vez que a gente destrói Zion aqui. E aí todas as escolhas dele ali, não, eu quero isso, estão em várias telas, assim, né? Todas as possibilidades de livre-arbítrio dele, que na verdade não existe o livre-arbítrio, né? É aquela questão filosófica maravilhosa que ele coloca ali. Mas enfim, para lutar contra a Matrix, o Neo faz o quê? Entra na Matrix. Né? Para despertar as pessoas, para chegar nas pessoas, a gente precisa das ferramentas que a gente está lutando contra. A gente não vai desconectar, a gente não vai voltar para um mundo em que o celular não é usado, assim, ou que a gente vai largar a inteligência artificial, pelo contrário. E curiosamente, eu trabalho com isso, eu vou dar um curso de gestão de IA, né, na SPM agora em janeiro. Né, eu fui convidado por um ex-professor meu. Curiosíssimo como você consegue gerenciar tanta coisa com tão pouca gente com o auxílio da IA. Assim, eu falei, porra, caralho, dá pra gente economizar uma grana aqui no É exatamente nesse ponto que vai ser esse curso. É formação em gestão de IA, que começa 22 de janeiro lá na SPM, presencial e online. Então, pô, fica o convite aqui. Meu pai vai dar uma aula de ética lá comigo.